Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. Estamos aqui dando início ao painel 161 do Congresso Digital da OAB, o maior congresso digital do mundo, e é uma grande alegria, uma grande satisfação participar desse painel com o tema Advocacia Feminina em Tempos de Pandemia. Tenho aqui a honra e o prazer de estar nesse painel juntamente com 3 advogadas, 3 mulheres incríveis, que juntas discutiremos e falaremos um pouco deste momento que estamos vivendo, de advocacia feminina em tempos de pandemia. Nossas palestrantes, nossa presidente da comissão, doutora Luanda Pires, e também a nossa palestrante, doutora Robioncé, me corrija se estiver errada a pronúncia, doutora Lima. Registro aqui minha grande alegria e o prazer em participar. Eu sou Gisela Cardoso, vice-presidente da OAB de Mato Grosso, e a OAB Mato Grosso se sente muito feliz, muito honrada em também fazer parte deste grande evento. Como diz, o maior evento digital do mundo, e a alegria, a honra em participar é realmente muito grande. Agradeço o convite, agradeço a presença de cada uma das nossas palestrantes, sobretudo para a gente falar de um tema que tanto nos afeta. Inclusive, destaco a acessibilidade e do Conselho Federal em colocar neste Congresso um tema tão necessário de ser discutido, né? Nós, advogadas, mulheres, temos aí vivendo com toda certeza uma situação diferente nesse momento e precisa sim, ser discutido, precisa ser falado, ser enfrentados todas as dificuldades e problemas que vamos encaminhando. Então, eu passo a palavra para a nossa queridíssima Daniela Borges, nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, sócia do escritório Didier, Sodré e Rosa Advocacia, professora de Direito Tributário da UFB, Universidade Federal da Bahia, conselheira federal pela OAB Bahia e presidente, é claro, da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Dani, que alegria ter você aqui nesse painel e a palavra é toda sua. Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de sexta-feira, nesse evento incrível. Eu queria agradecer a querida Gisela Cardoso, vice-presidente da OAB do Mato Grosso. Uma alegria estar dividindo esse painel com você, Gisela, você que tanto faz pela advocacia do Mato Grosso e pela advocacia feminina, então, alegria estar aqui com você. Também compartilhando esse painel com as queridas Luanda Pires e Robioncé Lima. É uma honra para mim, uma grande alegria poder estar num painel também com vocês e poder ouvi-las daqui a pouco. Então, uma grande honra e alegria para mim participar aqui desse momento. Queria, antes de começar a minha fala, também agradecer e parabenizar toda a diretoria do Conselho Federal, não só pela organização do evento, mas por todo o apoio em relação à atuação da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e faço isso na pessoa do querido representante da OAB da Bahia, na diretoria, nosso querido Luiz Viana, mas, na verdade, toda a diretoria parabenizada, um registro aqui especial para ele, pelo carinho, né, que tenho sempre pelo nosso querido Luiz Viana. O tema proposto para o painel é um tema muito importante, e eu queria começar dizendo que, na verdade, a gente precisa perceber
que essa pandemia ela tem trazido desafios imensos, justamente porque ela tem realizado distorções em situações que já eram extremamente desiguais. O que eu digo, a pandemia ela tem aumentado a desigualdade. Então, eu quero começar dizendo que hoje as mulheres são as advogadas inscritas nos quadros da OAB, 598.361 mulheres. Nós somos hoje 50% dos inscritos nos quadros da nossa entidade. Em 10 estados, são mais mulheres do que homens inscritos. E entre os advogados, né, aqueles com até 25 anos, as mulheres representam 64% dos inscritos na nossa entidade. E por que eu estou querendo aqui colocar isso, né? Porque nós não somos minoria. Nós somos, de fato, estamos igualmente representadas na nossa entidade. Mas o desafiador é perceber que, apesar de sermos, né, estarmos em igualdade, a depender da faixa etária, até sermos maioria, nós temos desafios muito próprios ao exercer a nossa profissão e ao estarmos no mundo enquanto mulheres. E é importante, então, dentro desse contexto, a gente marcar que a mulher, no exercício da advocacia, ela já enfrenta obstáculos e desafios muito próprios. Eu poderia aqui aprofundar, mas eu vou de uma maneira simples, por causa do tempo, né, trazer aqui, na verdade, pontos principais que representam hoje para as mulheres grandes desafios no exercício da profissão. O primeiro, sem dúvida nenhuma, os desafios relacionados a conciliar, né, o exercício da profissão com a maternidade. Aí vocês vão dizer assim, Daniela, mas nem todas as advogadas são mães, é verdade. Né? As mulheres, elas têm o direito de escolher serem mães ou não serem, inclusive escolherem se querem, né, exercer a advocacia, não querem, enfim. Mas esse é um problema que se coloca, uma dificuldade que se coloca para a mulher, quando ela vai tentar conciliar a maternidade com a profissão. E é engraçado, porque a gente conversa, e muitas mulheres fizeram essa escolha ao longo da vida, né, de se tornarem mães. E muitas se superaram e continuaram o exercício da profissão. Mas é preciso a gente entender que muitas desistiram pelo caminho. E quando você conversa com as que continuaram, que são a maioria, e você chega para elas e dizem assim, mas você consegue entender que uma mulher terminou desistindo? E elas vão dizer sim. Eu consigo, e aí elas terminam se lembrando de todos os desafios ligados a conciliar criança, amamentação, leva para o fórum, não tem com quem deixar, adoece, como é que faz, a reunião, a depender do ambiente do trabalho. Infelizmente, a gente tem, em nem todos os lugares, a gente tem efetivamente um vínculo empregatício com licença maternidade, a gente vive uma profissão que tem muitas autônomas. Então, dentro desse contexto, conciliar trabalho e a maternidade é um desafio para muitas mulheres. A gente teve uma alteração no Estatuto da Advocacia com prerrogativas para a mulher no exercício da profissão, sobretudo ligada à maternidade, mas ainda muito pequenas dentro do que efetivamente a gente precisa para garantir uma igualdade de oportunidades para as mulheres conciliarem essas duas realidades. E eu sempre digo, porque parece que a mulher, quando ela escolhe ser mãe e trabalhar, ela tem que pagar aquela conta. E tem mesmo. Eu não acredito nisso. As mulheres não precisam escolher uma coisa ou outra, e se escolherem as duas, terem que se sacrificar no nível que muitas sequer conseguem. É preciso que a gente tenha políticas, ações e condições para que as mulheres possam exercer esse direito, essa escolha, e ter efetivamente a possibilidade de conciliar a maternidade e de conciliar efetivamente o exercício da profissão. Um outro desafio que se coloca para as advogadas no exercício da profissão é a diferença de remuneração. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque a gente vive numa área que nem sempre a remuneração é muito clara ou necessariamente fixa, né? E aí, às vezes, a gente conversa com as mulheres, as advogadas, e aí a gente fala assim, elas dizem, não, eu ganho a mesma coisa, eu não tenho problemas de remuneração. Mas aí, quando a gente continua a conversa, ela vai dizendo, né, que ela
conseguiu ali trabalhar, avançar na profissão, e ela era sempre a última a ir embora. E ela sempre trabalhava muito mais. Então, essa é uma questão importante, né, para a gente perceber que, além das diferenças efetivas que existem, valores, existem realmente no mercado remunerações distintas em alguns lugares entre, né, para profissionais, advogados homens e advogadas mulheres, mas é preciso também perceber que se uma mulher trabalha mais para ganhar a mesma coisa que um homem, ela está, na verdade, ganhando menos, porque ela teve que trabalhar 10, 12 horas para ganhar o mesmo que um homem, né, trabalhando 8 horas. Então, esse é um desafio também que se coloca no mercado, né, em relação às mulheres. E a gente tem um outro, eu vou trabalhar aqui esses 3, que é o problema do assédio. E aí o assédio com alguns desdobramentos, inclusive ligados a também preconceito, a também discriminação que as mulheres sofrem muitas vezes no exercício da profissão. E as mulheres, em alguma medida, vão ao longo da vida se preparando para lidar com isso, mas não é normal, né? Não é possível que uma mulher, ao exercer a profissão, ela precise se sujeitar a situações nas quais ela tenha que conviver com assédio, ela tem que conviver com discriminação, ou ela tenha que conviver com qualquer tipo, né, de violência, de preconceito, enfim. Então, esse é um ponto, são 3 aspectos que eu me coloco aqui, né, para colocar de desafios constantes do dia a dia da vida da mulher advogada. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte: nós somos múltiplas, diversas e plurais. Nem todas as mulheres vivem os mesmos desafios. E aí é importante a gente falar sobre essa luta por igualdade de direitos e oportunidades, que não significa a supressão das diferenças. Todas e todos somos diferentes. Aqui, todo mundo que está nos ouvindo, não tem absolutamente nenhuma pessoa igual a outra. Todos nós temos as nossas diferenças e as nossas particularidades. E entre as mulheres também, né? Nem todas as mulheres vão ter efetivamente os mesmos desafios e vão ser iguais. E é importante que dentro, então, né, desses problemas que eu coloquei aqui para vocês e elegi como principais, a gente possa perceber que os desafios vão se apresentar em contextos mais graves para algumas, menos graves ali em algum outro contexto para outras, a depender da realidade que elas vão viver. Então, a jovem advogada, por exemplo, quando ingressa no mercado de trabalho, ela tem problemas muito maiores de assédio, preconceito, piadinhas, descredibilização da capacidade profissional delas. Então, é preciso perceber que, apesar dessa jovem advogada, às vezes, não estar lidando com a maternidade, com aqueles desafios, ela está lidando com outros. E por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque a gente precisa, ao tratar dos temas e dos desafios das mulheres, a gente perceber essa multiplicidade, essa diversidade, mas a gente entender que é urgente pensar ações que garantam melhores condições para o exercício da profissão para as mulheres, para que garanta efetivamente as mesmas condições para que as mulheres possam exercer a advocacia. Porque hoje as condições não são as mesmas. E é preciso também perceber que entre as mulheres existem aquelas que têm desafios maiores, a depender da classe econômica, a depender da cor da pele, a depender de uma série de particularidades que vêm e podem trazer, então, obstáculos a mais. E o que a gente observa com a realidade da pandemia e da Covid-19? A gente observa um agravamento em algumas perspectivas dos desafios da mulher no exercício da advocacia. Tá? Sem dúvida nenhuma, um principal ponto que tem afetado, né, as mulheres nesse contexto dizem respeito a conciliar trabalho e maternidade e efetivamente em relação à remuneração, em relação aos desafios que a pandemia tem colocado. A advocacia toda tem sofrido, né? É preciso a gente perceber isso. A advocacia, inclusive, de um país também tão diverso e tão plural. A gente tem falado numa intensificação no processo de digitalização, que não só mais dos processos, mas das sustentações, das audiências, num país em que uma parte da advocacia não tem nem acesso à internet.
Isso afeta, sem dúvida nenhuma, também as mulheres dentro do contexto do exercício da profissão e, sobretudo, quando a gente entende que as mulheres, muitas vezes, são aquelas que têm a menor remuneração e, muitas vezes, aquelas que vão ter funções no que se referem a pautistas, do ponto de vista de audiências, do ponto de vista de trabalho, sem um vínculo que garantam a elas uma efetiva remuneração. Então, esse é um ponto. E o outro, o desafio de conciliar a maternidade com o trabalho. E aí é preciso também a gente falar, nessa perspectiva, dessa diversidade de mulheres pelo Brasil, né? Mais especificamente daquelas mulheres com mães de filhos pequenos, muitas vezes, inclusive, mãe solo, que não tem nem como dividir o trabalho ali, né? Então, nesse ponto específico, a gente tem desafios muito peculiares, porque com a pandemia, creches, escolas fechadas, e muitas vezes a rede de apoio, sem poder ter contato com as crianças, então os avós, em regra, que são um apoio importante em muitas famílias, são grupo de risco. Então, muitas vezes, a gente tem contextos nos quais a gente tem famílias, né? E aí casais, ou a gente tem mãe solo, com crianças pequenas, tendo que conciliar a maternidade e o exercício da advocacia. E aí vem o caos instalado a depender da idade das crianças, com o desafio do homeschooling. Tem famílias que sequer têm uma quantidade de computadores para estar todo mundo trabalhando ali efetivamente em home office, tá? E crianças na escola. E o desafio de conciliar. Queria dizer a vocês que as mulheres correspondem a 3/4 do trabalho não remunerado no mundo. 3/4 do trabalho não remunerado no mundo. E o que é o trabalho não remunerado, Daniela? São os cuidados com a casa, os cuidados com os filhos, os cuidados com familiares. 75% das pessoas que fazem trabalhos não remunerados no mundo são mulheres. E essa pandemia, ela tem intensificado isso. Os estudos, não só no Brasil, mas inclusive na Europa, países com uma relação de igualdade maior entre homens e mulheres, mostram que com a pandemia, as mulheres que já terminavam destinando maior parte do seu tempo aos cuidados com filhos e com a casa, passaram a destinar mais tempo ainda. Tem uma pesquisa que eu sempre cito, que foi feita no meados da pandemia, mostrando que durante desde o início da pandemia do Covid-19, o número de artigos científicos enviados por mulheres diminuiu durante a pandemia. E o número de artigos científicos enviados por homens aumentou durante a pandemia, mostrando justamente um resultado de produtividade. Ou seja, enquanto para alguns, efetivamente, há tempo, para outros esse tempo falta. E é preciso perceber que muitas mulheres estão desistindo da advocacia, abrindo mão de empregos, porque não estão conseguindo conciliar, ou estão adoecendo, como é efetivamente cuidar de homeschooling, cuidar da escola, cuidar da casa e efetivamente dar conta de prazos e dar conta de audiências e de sustentações orais. Eu já conversei com algumas mulheres que têm dormido meia-noite, 1h da manhã, para dar conta efetivamente desse conciliar. Então, é preciso olhar para essa realidade, para que a gente possa, ao final, quando tudo isso passar, porque assim a gente espera, a gente não tenha efetivamente mais desigualdade de gênero no exercício da nossa profissão. Nós não precisamos e não podemos esperar que as nossas advogadas abram mão da sua saúde física e psicológica para conseguir efetivamente conciliar tudo. Os desafios são imensos e, no meu entendimento, a gente precisa atuar enquanto entidade OAB, enquanto país, porque o que a gente está vivendo na advocacia, as mulheres também estão vivendo em outras profissões, para que a gente possa efetivamente garantir às mulheres condições de conciliar a maternidade com essas crianças pequenas em casa, em homeschooling, e, ao mesmo tempo, com o exercício da nossa profissão. E queria, diante aí do meu tempo já encerrado, praticamente, a gente vai ouvir agora a nossa querida Luanda e a Beyoncé, que também tem coisas incríveis, para trazer para a gente. Eu queria dizer a vocês que é extremamente importante que a gente possa exercitar a empatia. Está difícil para todo mundo.
empatia e alteridade, mas que a gente possa perceber do nosso lugar, né? E também, a depender, eu aqui falo também do meu lugar de privilégio, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 e um de 4. Eu tenho muitos desafios, mas eu também sei que do meu lugar de privilégios existem pessoas com mais desafios ainda e com mais obstáculos ainda. E acho, então, que a pandemia Covid-19, ela também se mostra como uma oportunidade. Estamos numa encruzilhada. Se vamos efetivamente, a partir desse momento, escolher efetivamente continuar enquanto sociedade, enquanto civilização, apostando na construção de uma sociedade com mais justiça ou igualdade, ou não, ou se vamos aceitar que vamos viver em uma sociedade cada vez mais desigual. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela Borges, é sempre tão bom ouvi-la, né? Falando, sem dúvida nenhuma, uma voz que representa a advocacia feminina no Brasil, e peço, Vênia, aqui para destacar o seu trabalho à frente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, quando aí a voz das mulheres advogadas por todo o Brasil, a necessária discussão sobre tudo isso que foi falado aqui. Nós poderíamos falar disso o resto do dia e nos faltaria tempo, né? Então, Dani, parabéns pelas colocações. Cada ponto desse tem que ser observado, e eu acho que o que tem que ser necessariamente observado é entender o desafio de cada uma, né? Cada uma de nós tem o seu desafio particular, e a partir do momento em que nós conseguimos compreender isso, com certeza será mais fácil ultrapassá-los. Muito obrigado mais uma vez por sua participação sempre tão importante, sempre tão destacada entre nós. Bom, passamos agora já na sequência, nosso tempo bem sempre corrido, segunda palestrante, doutora Luanda Moraes Pires, que é coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBT e Gênero da Comissão de Diversidade Sexual, advogadas, especialista em direito contratual, homoafetivo e de gênero, especialista em diversidade e inclusão, coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs e Gênero da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB São Paulo, diretora tesoureira do Grupo de Advogadas pela Diversidade Sexual e Gênero, coordenadora do projeto Diversidade Importa no movimento Mulheres com Direito. Doutora Luanda Moraes, que prazer, que alegria tê-la aqui nesse painel hoje. A palavra é toda sua. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Antes de mais nada, eu quero dizer que o prazer é meu. É uma honra dividir o painel com vocês, advogadas tão brilhantes. Doutora Daniela, é sempre muito bom estar com você e te ouvir. Doutora Gisela, doutora Robionce Lima, da mesma forma, é um prazer conhecê-las. Muito obrigada pela partilha. Em nome da OAB São Paulo, eu agradeço o convite para participar desse evento tão importante para a advocacia brasileira e quero congratular ao Conselho Federal, à Ordem da Advocacia do Brasil Nacional e à ESA pela construção dessa semana tão enriquecedora. Sem dúvida, a realização desse congresso, assim como todos os temas debatidos aqui no decorrer dessa semana, demonstram a atenção e o cuidado com que a Nacional e a ESA vêm tratando a advocacia brasileira. E, para além disso, a meu ver, o tema central desse congresso certifica o reconhecimento pela atual gestão da importância do exercício de funções primárias da advocacia, que são a defesa do Estado Democrático de Direito, a garantia da paz social e do exercício da cidadania. Por isso, a importância dos debates que aqui ocorreram, transpassando os diplomas legais até as repercussões sociais desse momento tão delicado que nós estamos passando enquanto sociedade, né? Todos esses painéis nos faz refletir sobre como utilizar essa ferramenta que é o direito e todo o sistema judiciário para nós não só sobrevivermos a esse novo modo de existência, mas também, enquanto operadoras e operadores do direito, possamos ser capazes de cumprir com os nossos deveres de forma diligente e responsável. Todavia,
É de suma importância que nós reconheçamos que, em razão das profundas raízes coloniais que ainda alimentamos, da estrutura cis-heteropatriarcal, racista, classista e sexista que nós sustentamos, assim como a nossa sociedade, a advocacia brasileira é plural e diversa, mas ainda não tem refletido essa diversidade nos seus espaços. E aqui eu peço licença, porque na minha fala eu vou fazer todos os recortes que a mim são intrínsecos, enquanto mulher, negra e lésbica. Fazendo um recorte de gênero, já que esse painel é para falarmos da advocacia feminina, né, das cerca de 1.200.000 pessoas inscritas na OAB, como a doutora Daniela trouxe, nós advogadas representamos cerca de 50% da advocacia. Todavia, ainda assim, nós não vemos esse equilíbrio quantitativo nas grandes bancas, aliás, nos escritórios em geral, e é ínfima a quantidade de mulheres que são sócias nas maiores bancas do país. Nós, mulheres, desde o início da construção da nossa sociedade, sempre tivemos funções predeterminadas e determinadas pelos homens. Daí a necessidade e importância da luta de nós mulheres, da luta de nós advogadas, da luta das mulheres feministas, né, dentro desse contexto, para trazer todas nós para dentro dessas estruturas. Mas o que a gente vê é que, apesar dos anos de luta, o nosso acesso continua sendo limitado. Nós não conseguimos acessar o mercado de trabalho da mesma forma que os homens. Quando nós acessamos, como a doutora Daniela trouxe, diversas pesquisas demonstram que nós ganhamos menos, ainda que melhor qualificadas. Nós sofremos violência de gênero cotidianamente, que deságua no nosso apagamento no mercado de trabalho, daí a falta de representatividade feminina nas bancas dos escritórios do país. Existe um fenômeno chamado de teto de vidro que explica a discriminação em razão do gênero no mercado de trabalho, que são as barreiras invisíveis que nós, enquanto mulheres, enfrentamos para acessar e permanecer dentro do mercado. Esse fenômeno escancara o quanto nós somos discriminadas e julgadas em razão do gênero e não em razão da nossa capacidade intelectual. Fazendo um recorte de raça, segundo o IBGE, nós temos uma sociedade composta por 56% de pessoas declaradamente negras. Todavia, apesar de sermos maioria populacional, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que é formada por importantíssimos escritórios do país, com o apoio do próprio centro e da Fundação Getúlio Vargas, nós, pessoas negras, representamos apenas 1% dos advogados e advogadas que estão nos maiores escritórios do Brasil. Mas é muito importante pautar também, como a Dani trouxe, né, de forma muito clara e lúcida, que ainda que estejamos falando de advocacia feminina, ainda que estejamos aqui tratando de mulheres, nós não somos iguais. Se existe esse fenômeno, por exemplo, chamado de teto de vidro para as mulheres brancas, para as mulheres negras, como eu ouvi a querida Marilis, uma presidenta da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da Seccional São Paulo, dizer uma vez, o teto é de titânio. Essas barreiras são muito mais intensificadas. Prova disso é que, se hoje um homem leva, em média, 3 anos para conseguir uma promoção, uma mulher branca leva 7 anos, e uma mulher negra, quando inserida, é importante falar, no mercado formal de trabalho, leva de 14 a 15 anos. Então, se nós cruzarmos os dados que temos em relação à quantidade de mulheres advogadas do país, que já são subrepresentadas, com 1% de advogadas e advogados que compõem, advogados negros, que compõem as maiores bancas do Brasil, em matemática pura e simples, nós podemos concluir que o número de mulheres negras advogadas dentro das grandes bancas é praticamente nulo. Nesse contexto, pensando aqui no outro recorte que eu falei que ia fazer, é muito difícil fazer o recorte de orientação sexual e identidade de gênero. Assim como nós não temos dados específicos sobre a advocacia feminina negra, nós não temos dados quantitativos sobre a presença e representatividade de mulheres lésbicas ou transexuais na advocacia. Mas, dada a realidade do país, partindo do princípio que nós ainda somos um dos países mais inseguros para a população LGBTI viver, segundo agências internacionais de direitos humanos, a sociedade brasileira mata muito mais pessoas homossexuais e transexuais do que os 13 países do Oriente e da África, onde ainda existe a pena de morte para essas pessoas. Partindo do princípio também que as crianças LGBTI, principalmente as meninas transexuais e travestis, são expulsas de casas ainda no final da primeira infância, sem, portanto, finalizar sequer o ensino fundamental. Passando a viver em situação de rua desde então,
logo, por consequência, sem ter finalizado o ensino básico, quem dirá o ensino superior e o acesso ao mercado de trabalho. Eu arrisco afirmar que a representatividade nos grandes escritórios, se não é nula, beira a não representatividade. Mas nós existimos. Porém, onde nós estamos? Quais espaços nós estamos ocupando? Né? Dada a estrutura da sociedade que nós temos, e se não temos ocupado as grandes bancas, nós, mulheres negras e LGBTs, somos as advogadas que exercemos a advocacia de bairro, que temos como clientes grupos minorizados e vulnerabilizados. Em situação normal de temperatura e pressão, a gente está falando de uma parcela da advocacia que já trabalhava dentro de casa, por exemplo, por não ter capital suficiente para manter um escritório. E aquela parcela de nós que consegue abrir um escritório próprio, trabalha dia e noite para mantê-lo funcionando. São advogadas que não têm reserva de capital, ou aquelas que ainda conseguiram fazer pouca reserva, não possuem reserva suficiente para sobreviver um período longo de pandemia de portas fechadas. Porque se grandes escritórios com capital de giro estão precisando demitir advogadas e advogadas, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos escritórios fechando andares inteiros. Imaginemos o que está acontecendo com a nossa advocacia de bairro, né? Com o isolamento social e a necessidade de manter o sistema de justiça funcionando, medidas como audiências por videoconferência e telepresenciais foram tomadas. São medidas necessárias, mas como a Dani trouxe, a gente está falando também de uma parcela da população da advocacia que não tem acesso à internet. E aquelas advogadas que têm acesso à internet, quando você faz esse recorte de raça e classe, ela trabalha com clientes que não têm acesso à internet. Então, essas medidas, de uma maneira ou de outra, não acolhem essa parcela da advocacia e faz com que a advocacia, para ela, seja impossível. Fora isso, a gente está falando também de mulheres que estão em home office e têm o cuidado de casa e dos filhos inteiramente sob sua responsabilidade. Porque a divisão das tarefas domésticas nos lares brasileiros já conta com extremo desequilíbrio, uma vez que a participação masculina é pequena. Quando falamos de mulheres negras também, quando são mães, em sua maioria, elas cuidam dos filhos sozinhas, porque o índice de abandono paterno nas famílias de mulheres negras é enorme. Então, o que a gente está vendo no decorrer da pandemia são mulheres que estão lutando, estão se unindo, tentando resistir mais uma vez, mas eu vejo muitas que infelizmente não estão conseguindo, estão fechando seus escritórios e, como a Dani trouxe também, buscando outros meios de subsistência, infelizmente abandonando a advocacia, porque o exercício dela tem se tornado impossível. Para encerrar, para não tomar a fala da minha querida colega, eu digo e faço um apelo: nós precisamos valorizar a advocacia feminina, nós precisamos valorizar a advocacia negra, e mais do que nunca, e aqui eu falo enquanto classe, enquanto pares, precisamos buscar e pensar em proposições para que a advocacia como um todo sobreviva à pandemia. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Luana. Que fala importante, quantos assuntos tão importantes e tão necessários você destacou, né, nesse breve relato, né? Como eu disse, nós poderíamos passar muito tempo tratando sobre cada um deles e teríamos condição de ir muito além diante de tudo que representa vários desses assuntos que você tocou. Tivemos um pequeno problema de conexão. Passo imediatamente a palavra a Robin C. Lima. Gente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu queria agradecer a oportunidade em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB no estado de Pernambuco, né? É muito importante a gente estar falando dessa temática, especificamente no contexto de pandemia, né? Eu já me sinto bastante contemplada pelas falas da colega Daniela e também da Luanda, e eu queria resumir minhas palavras apenas no sentido de qual a nossa função, né, enquanto advogadas negras, advogadas mulheres, né, nesse contexto de pandemia.
como é que a gente pode, no nosso exercício da nossa profissão, né, da advocacia, como é que a gente pode estar ajudando outras mulheres que, nesse momento, necessitam da gente no sentido da garantia dos direitos, sabe? Porque quando a gente fala de pandemia, a gente fala muitas vezes numa situação de crise social, crise política, crise econômica, crise sanitária, todos os tipos de crises ao mesmo tempo e que muitas vezes acontece um atropelo dos direitos humanos, sabe? Então, qual a nossa função, né, de nós, mulheres advogadas, no sentido de trazer o direito para essas outras mulheres? Veja, a gente, num contexto de pandemia, né, num contexto de crise de coronavírus, a gente tem, por exemplo, dados estatísticos que comprovam o aumento da violência doméstica. Somente em São Paulo, 44% a mais de casos de violência doméstica, né, depois da crise do coronavírus, depois da pandemia do coronavírus. Outra coisa também que a gente pode estar abordando para além da violência doméstica, que é uma realidade fática e que o coronavírus expôs mais ainda, né, que não tem como a gente mais estar tentando empurrar por debaixo do tapete, né, além de outras coisas que o coronavírus expõe, né, além de outras problemáticas sociais que o coronavírus tem exposto, vale também a gente ressaltar a questão desse retorno, né? Essa proposta de volta à normalidade e quem vai ser fortemente atingida com essa volta à normalidade, como se o coronavírus já tivesse ido embora, sabe? A gente tem um perfil, um número de trabalhadoras domésticas bastante expressivo, né? Eu acredito que seja a categoria de trabalho que mais tem pessoas trabalhando, né, nesse setor. A gente tem o quê? Por volta de 6 milhões e meio de empregadas domésticas, a maioria mulheres e negras. E com essa proposta de retorno à normalidade, né, com essa proposta de reabertura da economia, a gente sabe muito bem, né, quais serão os corpos que vão ser mais atingidos. Quais serão esses corpos? Né? Veja, eu gostaria de fazer um resgate histórico aqui e lembrar que a primeira vítima de coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica. Foi uma empregada doméstica que não foi liberada pela patroa, né? E a patroa tinha acabado de chegar de viagem da Itália e pegou coronavírus e morreu. A companheira Cleonice, lá do Rio de Janeiro. Sabe? Então, como é essa abertura econômica? Como é que a gente pode, na função da gente, enquanto advogada, né? Enquanto profissionais que ajudam na garantia do direito da população mais vulnerável, qual é a função da gente nesse contexto, sabe? Qual é a função da gente na redução desses impactos da pandemia, né, nas pessoas que já eram vulneráveis muito antes da chegada do Covid, sabe? É isso que eu me questiono bastante, sabe? Eu tenho uma carteira da OAB, aqui na pandemia, serve para quê? Para que serve minha carteira da OAB no contexto de pandemia, né? Tendo em vista que muitas pessoas estão tendo seus direitos negados, né? Muito antes da pandemia isso já acontecia e agora com a pandemia, né? Essa negação de direitos está ficando cada vez mais intensa, sabe? Então, qual é a função social da advocacia feminina, né? Feminista nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe muito bem quais são os corpos, né, que estão sendo atingidos, que eram atingidos muito antes do contexto da pandemia, né? Quais são esses corpos mais vulneráveis, mais vulnerabilizados, né, diante dessa crise de saúde, dessa crise sanitária, dessa crise social, dessa crise política, né? O coronavírus chegou para intensificar ainda mais essas desigualdades e para expor, né, aquilo que a sociedade hipocritamente vinha tentando empurrar para debaixo do tapete, sabe? O coronavírus traz essa impossibilidade, não é mais possível estar negando ou estar escondendo essas problemáticas sociais, sabe? Então, qual é a função da gente, né, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de caos, nesse contexto de crise política, de crise social, de crise racial também e de crise de gênero, né? A gente está vivendo também, além de uma pandemia de saúde, uma pandemia racial, né? A gente sabe que a gente tem um estado da necropolítica, né, que extermina a juventude negra, a seletividade penal é um fator determinante
né, no extermínio da população negra. Então, como é que a gente pode, né, estar trabalhando essas questões na nossa profissão enquanto mulheres advogadas, sabe? E lembrando, mais uma vez, né, que aqui no Recife, no estado de Pernambuco, a gente tem um exemplo clássico, né, da necessidade urgente de a gente estar trabalhando isso, como foi o caso que aconteceu, o caso Miguel, aqui no estado de Pernambuco, no Recife, né? Enquanto a mãe Mirtes foi obrigada a trabalhar com coronavírus, ela não tendo com quem deixar o filho Miguel, de 6 anos, né? E por negligência da patroa aconteceu o que todo mundo aqui já sabe. Então, lembremos, né, de fatos e de situações como essa para que a gente não possa deixar se repetir, né? Qual é a função social da gente na advocacia, né? Nós, mulheres advogadas, advogadas negras principalmente, qual é o nosso papel nesse contexto de pandemia, no sentido de garantia de direitos para essas pessoas? E aí era isso. Eu fui contemplada bastante pela fala das outras colegas e queria fazer um pouco dessa apimentada no contexto de pandemia, olhando para as pessoas que necessitam, né, do trabalho da gente enquanto profissionais, né, que buscam garantir direitos para as pessoas mais vulneráveis. Muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Daniele para considerações finais. Estou bastante feliz de ter podido ouvir doutora Luanda Pires, doutora Robionce Lima, está participando de um painel, né, presidido pela querida Gisela, que ainda teve essas intercorrências de internet. Mas, Gisela, eu sempre digo que a vida é muito da gente fazer de limões limonadas. Ou seja, a gente vai ali diante dos desafios lidando. Já aconteceu isso comigo, tá? Num evento virtual e a minha internet caiu. Então, dizer da minha alegria, né, de ter participado desse painel. E eu queria terminar aproveitando para dizer que é muito importante a presença das mulheres dentro da entidade da OAB. A Comissão Nacional da Mulher Advogada está discutindo e trabalhando bastante uma proposta apresentada pela conselheira federal Valentina Jungmann, de paridade no sistema de eleições da OAB. É algo que não é mais do que cota, é paridade no sentido da igual representação do que a gente é, do ponto de vista hoje de realidade. Então, aproveitar para convidar as colegas e os colegas para conhecerem essa proposta. A gente tem, inclusive, também colhendo assinaturas para apoiar, e eu acredito nisso, porque eu acredito que nós, estando presentes, mais presentes, de maneira, né, igualitária na nossa entidade, a gente vai poder tratar de uma maneira melhor ações em prol dessas mulheres tão diversas, com realidades e desafios tão próprios. É aquilo, né? É importante que a gente esteja para falar por a gente, para falar desses desafios que a gente enfrenta. Hoje, eu sempre digo, a gente fica muito como grupo de pressão. Então, a gente estando nos espaços de decisão, a gente vai poder falar a partir da nossa realidade. Como é importante a diversidade. Como é importante que as pessoas possam falar por elas a partir da sua realidade, e que a gente possa, né, eu tenho dito sempre isso, nos 90 anos da OAB, esse ano a OAB faz 90 anos, a gente possa deixar, quem sabe, como um grande legado, essa transformação interna, essa possibilidade de internamente a OAB assumir um compromisso com a paridade de gênero, promovendo, do ponto de vista estrutural, uma transformação que vai significar tanto dentro desse processo de igualdade de condições e oportunidades para todas e todos e todes, tá? Mas, ao mesmo tempo, pensar como isso também pode fazer da OAB um grande farol no Brasil, no que se refere ao nosso compromisso com essa realidade num país tão marcado pela violência contra a mulher, num país tão marcado pela desigualdade, pela exclusão. Então, que a OAB possa continuar esse compromisso de defesa dos direitos humanos, da nossa Constituição, de uma promoção de uma sociedade mais justa. Então, fica aí essa divulgação dessa matéria que está sendo discutida no Conselho Federal, e que todas possam se engajar. Eu sempre digo, juntas, unidas, é possível, porque nós temos a voz, a força
de 598.361 advogadas inscritas nos quadros do OAB. Gisela, muito obrigada mais uma vez. Luana e Robionce, gratidão, viu? Sigamos juntas. Muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada. E olha que interessante, né? Primeiro, desculpa pelo um imprevisto, perdi a conexão, 4G não entrava, e olha que interessante, nós estamos falando de um congresso falando sobre pandemia, sobre efeitos, e isso daqui, né, que nós estamos vivendo hoje, decorre dessa pandemia, essa realidade virtual, e isso está acontecendo em meio às audiências, e está acontecendo em meio à sustentação oral, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, no meio do nosso painel, nós tivemos aí um exemplo do que nós estamos vivendo, tanto na questão do novo normal aqui com a informática, como na questão aqui de nos ajudar, né? Eu precisei da Dani me socorrer aqui, a Dani segurou as pontas aqui para mim, né? E olha que bacana que foi. Então, gente, realmente muita gratidão, muita alegria em poder participar desse painel. Doutora Robionce, obrigado por sua presença, por suas palavras, né? E reforçando o que foi dito por todas vocês, a necessidade desse olhar pontual para cada uma das características de cada um de nós, para cada um dos desafios, para cada um das necessidades. É assim que nós vamos conseguir uma sociedade mais justa, uma advocacia mais verdadeira, mais justa, e é para isso que nós estamos aqui todos os dias, né, Dani, falando, reafirmando esse posicionamento, e assim a gente vai conseguindo, sim, a cada passo ultrapassar uma barreira. E este momento, mais do que nunca, nos leva a ter essa certeza da necessidade da união, da necessidade da ajuda mútua, para conseguirmos superar tudo o que nós estamos vivendo. A Dani destacou o projeto Valentina, realmente um marco. Nós vamos ter oportunidade agora, dia 6 de agosto, de falar aqui na OAB Mato Grosso, para as advogadas da OAB Mato Grosso também, sobre esse projeto tão importante, e eu aproveito já para mandar um abraço e agradecer o empenho das advogadas de Mato Grosso também. Vou agradecer em nome da nossa conselheira federal, Ana Carolina Barchetti, e em nome da Clarissa Lopes, a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Mato Grosso, Gabriela Corrêa, e Xênia Guerra, vice-presidente da Caixa, enfim, todas envolvidas aí para a gente poder divulgar esse projeto, que sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande nesse momento que nós vivemos. A pandemia, esse novo momento, ele nos traz muitas reflexões, e às vezes, muito do que foi dito aqui hoje, a gente não parava para pensar, não parava para analisar, de certas dificuldades que eram tratadas como normal no nosso dia a dia. Com isso, a gente teve tempo, com essa nova realidade, a gente teve tempo de parar, observar e enfrentar. Então, gente, cada uma das falas nesse painel, cada um dos apontamentos, cada uma das considerações, sem dúvida, nos reflete, nos leva a uma nova reflexão e, sobretudo, a acreditar, né, que a gente pode sim transformar aquilo que ainda precisa ser transformado. Então, já encaminhando para o final, eu quero novamente agradecer a presença de cada uma de vocês que esteve conosco nesse painel, dizer que sinto-me muito honrada, muito feliz em participar de um evento tão grandioso. Em nome da OAB Mato Grosso, agradecendo novamente o convite do Conselho Federal, em nome do nosso presidente Leonardo Campos, que também está daqui a pouco num outro painel aí participando. Então, reforçar essa gratidão por esse momento. Abro a palavra se alguém tiver mais alguma consideração, alguma conclusão para fazer, antes de encerrarmos. Bom, Oi, Luanda, pois não? Eu só quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês nesse painel e ratificar a fala da Dani, no sentido que realmente a gente precisa e deve lutar por legislação e políticas afirmativas mais inclusivas também dentro do sistema OAB. A paridade dentro da OAB, o reconhecimento da nossa existência e a valorização do nosso trabalho, né, para nos trazer para dentro dessa estrutura, para haver representatividade. Mas é importante que nós tenhamos
consciência de que os homens tenham consciência que nós precisamos deles, que são eles que comumente ocupam esses espaços. Eles precisam se conscientizar e tornarem nossos aliados, porque, ao contrário, nós teremos sim a construção de direitos, nós vamos conquistar a paridade, porque nós lutamos para isso, né? Nós somos mulheres aguerridas, mas sem a força dos aliados que já ocupam esse espaço, nossos direitos, embora conquistados, não serão aplicados ou aplicados de forma adequada na prática. Então, precisamos nos unir enquanto pares para que a gente consiga essa paridade e equidade dentro desse sistema tão forte e tão importante na sociedade que é a OAB. Muito obrigada a todas e a todos. Um beijo. Obrigada mais uma vez, Luana. Doutora Robioncé, mais alguma consideração? Só agradecer a oportunidade, né? Um momento maravilhoso de a gente estar aqui discutindo temáticas tão importantes, né? E que, na verdade, a gente vai remando contra a maré do silenciamento provocado pela pandemia, né? Mas, na verdade, o isolamento e a quarentena não quer dizer silenciamento, né? A gente, muito pelo contrário, deve aproveitar, né, as conexões digitais para a gente estar constantemente visibilizando as nossas lutas, né? O exercício da advocacia também é um exercício de uma profissão em que a gente pode, sim, e deve ser ativista, né, no sentido de garantir os direitos humanos para as pessoas mais vulneráveis, especialmente nesse contexto de pandemia. É isso, eu agradeço a organização do evento, maravilhoso, incrível, e continuemos nessas discussões e nesses debates. Muito obrigada. Perfeito. Dani, já antecipou a conclusão? Fomos forçadas, né? Mas é isso, então, gente. Agradecendo a todos, parabenizando novamente o Conselho Federal pelo evento, pela organização, né? A gente só vê elogios, não só pela qualidade de cada um dos painéis, pela representatividade de cada um dos palestrantes, mas pela organização, pelo cuidado, pelo carinho com que esse evento está sendo tratado. Então, mais uma vez, parabenizo a todos os envolvidos na promoção, na realização desse evento, Conselho Federal, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome da OAB Mato Grosso, em nome das mulheres advogadas de Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigada a todas e tenhamos uma boa tarde, aproveitando aí o resto do nosso evento.